Vamos à questão 5 do nosso capítulo 9. O enunciado é o seguinte: ocorreu o fato gerador de ICMS que resultou em obrigação tributária no valor de R$10.000. O contribuinte realizou o pagamento parcial de R$5.000, mas a declaração respectiva foi encaminhada de forma incorreta. Em 26 de outubro de 2012, um auditor fiscal efetuou o lançamento referente ao valor do tributo não pago. Aqui a gente tem que tomar cuidado com essas datas. Em primeiro lugar, a gente tem que verificar que se trata de ICMS, que é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Ok? Então, quando o tributo é sujeito a lançamento por homologação, as regras sobre decadência são regras bem específicas que, na realidade, não constam de maneira clara no Código. Foram definidas cotejando o Código com alguns ensinamentos doutrinários, então o STJ chegou, depois de 40 anos de discussão, a uma conclusão ou a um conjunto de conclusões que estão relatadas lá, bem detalhadas no capítulo 9 do nosso livro Direito Tributário Esquematizado. Aqui eu quero lembrar de maneira sintética dessas regras. A gente sabe que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, você tem que olhar se o contribuinte declarou o débito, se ele pagou ou não, ok? Então, se ele declara que deve um certo valor e não paga, a consequência é que o crédito tributário está constituído. Aí nem se fala em decadência, porque o crédito está constituído. Então, você vai começar a pensar em prescrição. O fisco aí já pode emitir a certidão de inscrever em dívida ativa, melhor dizendo, emitir a certidão e ajuizar a ação de execução fiscal. Não foi o caso aqui da questão, porque aqui o contribuinte pagou, ok? Agora, outra situação. Se o contribuinte nem paga, nem declara, aquele cara que está vendendo um monte de mercadorias e não dá nenhum sinal para o fisco, aí, como nesse caso se vai fazer um lançamento de ofício, você aplica a regra do lançamento de ofício, ou seja, o prazo para fazer o lançamento é de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Não foi o caso aqui também, porque aqui está dito na questão que o contribuinte fez um pagamento parcial, certo? A declaração foi mandada de forma incorreta. Provavelmente o contribuinte declarou o valor de 5.000, pagou esses 5.000, mas na realidade o que ele deveria é mais. A declaração está errada, o pagamento foi parcial. Mas nesse caso, pessoal, é fundamental que a gente entenda que se há pagamento, mesmo que parcial, se há pagamento, existe algo para o fisco homologar. Então o fisco tem que analisar se o pagamento está certo ou não. É nesse caso que se aplica a famosa regra do lançamento por homologação lá do artigo 150, parágrafo 4º. Por favor, exiba o artigo 150, parágrafo 4º para mim. É nesse caso, o único caso em que o prazo decadencial é contado exatamente da data do fato gerador. O fisco tem 5 anos para homologar o pagamento que foi feito pelo particular. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e extinto definitivamente o crédito tributário. Extinto definitivamente, o fisco não pode cobrar mais nada, ou seja, decaiu do direito de lançar. Foi o que aconteceu aqui na questão, o particular, ele fez o pagamento, o fato gerador foi em 20 de julho de 2007, então devem ser contados aí 5 anos a partir desta data, contando os 5 anos vai bater em 20 de julho de 2012, 20 do 7 de 12, ok? Então, só até 20 de julho de 2012 o fisco teria prazo para lançar. O fisco lançou, olha, somente em 26 de agosto de 2012. Ele podia lançar até 20 de julho de 12. Então, quando o auditor fiscal fez o lançamento, ok, já tinha sido operada a decadência. Então, o contribuinte não teria que pagar. Só que o contribuinte não percebeu isso, tanto que a questão diz que o contribuinte impugnou o ato administrativo em 2013, certo? Fez a impugnação, mas posteriormente preferiu confessar o débito e aderir a programa de parcelamento do crédito tributário, o que resultou na desistência da impugnação realizada. Olha, é fundamental que a gente entenda que só nasce a obrigação tributária com o fato gerador, com o lançamento se constitui o crédito tributário. Agora, se ocorrer decadência ou prescrição, a consequência é que o crédito estará extinto. Não é pelo fato de o contribuinte ter confessado que nasce uma obrigação. Ele confessou, mas a obrigação não existia, pagou o que confessou, mas ele tem sim direito à restituição. Porque nesse caso, ele pagou o crédito inexistente, uma vez que o Código Tributário Nacional diz que a decadência extingue o crédito tributário. Então, o contribuinte pagou,
pagou indevidamente, porque tinha havido decadência, e tem direito à restituição, que é o que vai responder a questão. Então, nessa situação hipotética, vamos às alternativas. Alternativa A: ocorreu decadência do direito ao lançamento do crédito tributário, até aí está correto, o que permite ao contribuinte pedir restituição ou ajuizar repetição de indébito, né? Repetição de indébito é uma ação para receber de volta aquele valor. Pedir restituição aqui administrativamente, ajuizar a repetição de indébito é ir para a justiça para receber isso se o fisco não devolver administrativamente, né? Em relação aos valores do parcelamento já pagos, haja vista que a confissão de débito não é suficiente para reavivar o débito. Ou seja, a confissão de débito não tem o efeito Lázaro, né, de ressuscitar o que está morto. Então, a alternativa A está correta, corresponde ao gabarito, conforme nós acabamos de explicar. A alternativa B diz que não ocorreu a prescrição do tributo, na realidade não ocorreu prescrição, ocorreu decadência, né? Pois, no caso, trata-se de tributo com lançamento por homologação, o que faz com que o prazo para o lançamento seja contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, mesmo nos casos em que haja pagamento. Nós explicamos no início da análise da questão, que essa história de contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte só vale para quando não há pagamento nem há declaração de débito. Se não há pagamento e há declaração de débito, o crédito está constituído. Se não há pagamento e não há declaração de débito, aí sim vai para o primeiro dia do exercício seguinte. Só que na questão há pagamento, então conta da data do fato gerador, ok? Então, alternativa B incorreta, alternativa C. Embora tenha ocorrido a prescrição com referência ao tributo em 21/7/12, o que aconteceu foi decadência na realidade, né? O que invalida o lançamento, a confissão de débito legitimou os pagamentos feitos pelo contribuinte durante o parcelamento. Está errado, porque não seria prescrição, seria decadência. Além de tudo, a confissão de débito não faz com que um débito inexistente passe a existir. A alternativa C está errada. A alternativa D, não ocorreu a decadência do direito ao lançamento, já está errado, porque nós vimos que ocorreu, pois no caso o lançamento do tributo se dá por declaração, falso, que é por homologação, o que faz com que o prazo para o lançamento seja contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Na realidade, o lançamento deveria ter sido por homologação. Se o fisco quisesse lançar uma diferença, seria de ofício, em nenhum momento é por declaração, e o prazo seria contado da data do fato gerador, conforme nós já comentamos. A alternativa é: não houve decadência do direito ao lançamento, falso, porque houve, né? Mas vamos ver a justificativa aqui que eles colocam. Pois, tratando-se de tributo com lançamento por homologação, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Nós já vimos que é contado da data do fato gerador, uma vez que não estamos diante de um caso de ausência de pagamento. Houve sim o pagamento, então conta do fato gerador. A alternativa E, portanto, não corresponde ao gabarito. Nós já vimos a alternativa correta, com isso a gente conclui a análise desta questão.